Humanamente falando, qual é a força que nós podemos considerar uma força importante, substancial? O poder humano. Quando eu falo poder humano, eu falo naquilo que nós, seres humanos, temos como capacidade. Estou falando humanamente, tá? Alguém aí pode até dizer assim, não, mas é oração. Mas a oração não é uma força humana. A oração, ela vem de Deus, então é uma força espiritual. Mas humanamente falando, tá? Aquilo que faz parte da natureza humana, qual é a maior força? É a palavra? A palavra é uma força? É a atitude de amor? A atitude de amor é uma força? Pode ser, não é? A atitude do perdão. A atitude do perdão é uma força? Pode ser. A atitude da fé é uma força? É uma força. A fé, uma pessoa de muita fé, é uma pessoa de muita força. Não é? Atitudes humanas. A humildade, uma pessoa humilde, é uma força? Podemos considerar sim, uma força muito grande, humilde, simples. Né? Quando nós vemos uma pessoa simples, uma pessoa humilde, nós respeitamos aquela criatura. Né? Nós até chegamos ao ponto de não se comparar, mas querer estar ali do lado, acompanhar, admirar as atitudes, porque a humildade ela é uma força. Não deixa de ser uma força, eu diria até, transformadora. Uma pessoa humilde pode me transformar. Não é? Uma atitude de humildade do meu lado, do seu lado, ela pode modificar até o seu próprio comportamento. Que se alguém vê, diz, mas fulano o que está havendo? Mudou de reação, mudou de atitude, por conta da força da humildade. A força do amor é muito forte também, né? Quando você encontra uma pessoa, um ser humano que tem um amor próprio que eu digo não é amor a si próprio, mas um amor que vem de dentro de si mesmo e é natural na expressão dele. Né? Então, humildade, amor, simplicidade, a fé é uma força. A fé não deixa de ser uma força. Quando nós encontramos alguém que tem fé, que demonstra sua fé, não a fé na palavra, não a fé na pregação, não a fé, mas a fé em atitudes. A fé que eu falo em atitudes. Ter ato de fé. Essa pessoa tem uma força. Quer queira, quer não, nós encontramos naquela pessoa como um modelo até pessoal, não é? Um modelo pessoal de quem acredita. É tendencioso para o lado espiritual, mas é uma atitude humana. Porque a fé passa, por exemplo, até pela nossa atitude de sair de casa, saber que vai trabalhar e que vai chegar lá. Não precisa rezar para fazer isso. Então isso é fé. Não é? É sair do trabalho e pegar a sua condução, o que for, e vir para casa saber que, por exemplo, que você vai encontrar em casa um jantar pronto, uma cama pronta para você dormir. Isso é uma atitude de fé. Não é uma fé teologal, mas é uma fé espiritual, uma fé humana. Atitudes humanas que representam forças nas nossas vidas. Não é? Onde nós, muitas vezes, se demonstrarmos essa atitude, muitas pessoas irão admirar. Não é muito bom para a gente admirar nossas atitudes humanas, mas muitas pessoas vão até, eu diria que, se espantar, podemos dizer assim, não é? Com a atitude humana tão evidente. Nós também, muitas vezes, admiramos as atitudes humanas, porque elas são relevantes em nosso meio, porque elas verdadeiramente agem poderosamente como o ser humano deve agir, deveria agir ou reagir. Né? Agora, quando eu falo em atitudes espirituais, aí sim, eu estou falando, por exemplo, na presença do Espírito Santo. É uma força, a oração, né? A leitura da palavra, a fé teologal, fé em Deus é uma força. Acreditar no poder da palavra de Deus é uma força espiritual.
não é? A parte espiritual, a gente sabe que ela é muito poderosa, ela é muito forte, né? O espírito está pronto, o espírito é forte, a carne é fraca. A carne é fraca, né? Então, essas duas forças, elas direcionam o comportamento de um ser humano e de uma pessoa que busca e tem uma tendência religiosa. O ser humano. Vejam, Jesus se baseou nessas vertentes, humana e espiritual. Jesus disse que João Batista, por exemplo, ele era o maior do reino dos céus. De filho de mulher, não tinha ninguém maior do que ele. João Batista. Quem foi João Batista? O primo dele, né? Filho de Isabel, que batizava as pessoas, né? Que foi preso porque não aceitou o casamento de Herodes com a mulher do irmão de Herodes, foi preso, foi degolado. Mas antes de tudo isso, João Batista foi um homem movido, tudo isso atitude humana, simplicidade, verdade, humildade. Mas antes de tudo isso, João Batista foi gerado no ventre de Isabel. E quando Isabel recebe a visita de Maria, grávida já de Jesus, João Batista recebeu a presença de Jesus, se encheu do Espírito Santo. E desde lá, até o dia de sua partida para a eternidade, só agiu com a força do próprio Espírito. Na humildade, na simplicidade, vivia no deserto, não é? Comia gafanhoto com mel, mas viveu da simplicidade. Movido pelo Espírito, Deus disse: aquele a quem a pomba vi sobre ele, esse é o Messias. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, movido do Espírito. Por isso Jesus diz que de filho de mulher, nascido de filho de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por conta dessa atitude, o menor é o maior. Mas Jesus disse também que o menor do reino dos céus é maior do que ele. Olha só, confundir a nossa cabeça, né? Mas vejam, são as atitudes humanas e espirituais mais poderosas e fortes de nossas vidas. Nós somos movidos pela atitude humana mais sublime, mais simples. Se a gente vê alguém com atitudes como essa, a gente se comove e se transforma. É poderosa. Atitudes humanas e atitudes espirituais. Percebam o que disse Jesus nesse evangelho de hoje. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 11, versículo 11 a 15. Mateus 11, de 11 a 15, que diz assim: naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres, não surgiu outro maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Desde João Batista, o reino dos céus é arrebatado à força. A força. Eu quero, eu vou, nada me impede. Eu me entrego, nada me impede. E são os violentos que o conquistam. Lembram do Papa João Paulo II? A última apresentação dele, no quarto dele, o microfone, e ele querendo falar e não conseguia. Mas ele se prontificou ali para falar, ele pediu para falar, ele quis falar, mas foi a última frase dele, ele demonstrou violência.
para entrar no reino dos céus. Entende? Entende o que é violência? Só os violentos que os conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias. Elias é o homem profeta, profetiza, que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem está entendendo tudo isso que Jesus está explicando, ouça para o seu comportamento, para a sua vitória, para a sua ida aos céus, para a sua liderança entre os que convivem com você. Esse sim é maior no reino dos céus. Que nós possamos aprender com tudo isso. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus lhe abençoe. Tenhamos um dia rico, cheio das verdades, das forças humanas e das forças espirituais em nossas vidas. Um beijo no seu coração e para você, olha, o meu coração. E até amanhã, se Deus quiser.